O Ceará é o estado recordista em número de chikungunya no Nordeste. Só até o mês de junho deste ano foram registrados mais de 33 mil casos da doença por aqui. Nós conversamos com infectologistas sobre esse assunto e você confere agora no quadro Consultando o Seu Médico. Doutora Sara Veras, mais uma vez aqui com a gente no programa Check-up, infectologista. Tudo bem, doutora? Todo prazer. Doutora, que doença chata, que doença complicada. Já tive, é incômoda, é um negócio assim estranho, né? E os sintomas também bem complicados. Sim, o grande problema da chikungunya é justamente a artralgia pós-chikungunya, que é o popular dores nas juntas, que tem alguns casos que pode passar até 3 anos com dores por causa da chikungunya. O que é a chikungunya? A chikungunya é uma infecção viral que ela é transmitida pelo mosquito Aedes. É o mesmo mosquito da dengue, né? Da dengue, que também transmite a zika. E o grande problema da chikungunya é justamente a artralgia, que são essas dores nas juntas. Então tem que tomar alguns cuidados. Evitar o uso de corticóide durante as 2 primeiras semanas. O que é o corticóide? Prednisona, dexametasona. E os anti-inflamatórios, que são o ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco. E é importante que o paciente evite esforços físicos, carregar peso, fazer faxina, justamente durante essas 2 primeiras semanas, que é a fase que tem a maior replicação viral e que pode ter o acúmulo desse vírus nas articulações. Quais são os primeiros sintomas? Os primeiros sintomas é náuseas, febre, pode causar um edema nas articulações, que seria as juntas inchadas. Assim que a pessoa percebe esses primeiros sintomas, o que é que a pessoa deve fazer, doutora? Principalmente evitar essas medicações que eu falei anteriormente, durante as 2 primeiras semanas de sintomas, que é os corticóides e os anti-inflamatórios. Repouso, né? Evitar exercício físico extenuante, carregar peso, fazer faxina, lavar roupa. Se ele for fazer alguma atividade laboral que precisa de um esforço físico extenuante, o ideal é que fique afastado por 14 dias. E o diagnóstico é feito por exame de sangue? Sim, por exame de sangue, mas a sorologia é importante que seja só coletada depois de 7 a 10 dias de sintomas. Se for coletada antes, pode vir negativo. E como é o tratamento? Tratamento, infelizmente, é só com sintomáticos, que a gente chama repouso, uso de dipirona e paracetamol e controle de sintomas. Doutora, e como aliviar essa dor? Porque eu lembro que foi bem difícil. Eu lembro que eu tive chikungunya e eu tinha acabado de ter bebê, então foi aquela situação complicada, porque a gente não pode parar de amamentar, né? Pode ter, até sei que tenham mães nessa situação também, a gente precisa continuar amamentando, mas aquela febre, aquela dor no corpo, o que fazer para aliviar essa dor se o corticóide, por exemplo, não pode ser, né, administrado nos primeiros dias? A gente vai administrando o controle da dor de acordo com a fase da doença. Na fase aguda, a gente recomenda apenas o sintomático, o dipirona, paracetamol. E se for uma dor muito intensa, podemos utilizar até um opioide, como um tramadol, esse tipo de medicação. Depois dessa fase dos 14 dias, é que a gente pode utilizar o corticóide com algumas moderações. Se o paciente ainda passar mais de 30 dias com corticóide e quando a gente tenta diminuir o corticóide e ele reclama de dor, o ideal é ele procurar um infectologista, um reumatologista para poder administrar outros tipos de droga para esse manejo da dor.
Doutora, essa doença pode agravar? Qual é o sinal que a pessoa pode ter aí que deve procurar uma assistência médica, procurar um hospital para aprofundar essa investigação? Em alguns casos pode ter a forma grave, né? Então tem que ficar atento. Se for uma febre por mais de 5 dias, se tiver muita náusea e não conseguir se alimentar direito, e se causar muita sonolência, desorientação, a pessoa não conseguir reconhecer outra, aí o ideal é que procure uma emergência para ser avaliado. É mais comum em adultos ou crianças? Adultos e principalmente idosos. Adultos, idosos e não pega de novo, né, doutora? Diga que não. Graças a Deus, não. Você só pega chikungunya uma vez. Mas o grande problema da chikungunya é justamente a artralgia pós-chikungunya. Dura até quanto tempo? Qual foi o caso aí mais extenso aí que você já pegou, doutora? A literatura já registrou casos de até 3 anos de dores articulares pós-chikungunya. E aí tem que ir tratando com a medicação. Por isso que após 30 dias, se o paciente ainda persistir com dores nas articulações, é importante que ele tenha uma avaliação ou de um reumatologista ou então de um próprio infectologista. Muito bem. E o tratamento das crianças a mesma coisa? Vai tratando os sintomas? Graças a Deus, apenas sintomático, controle de dor, e se a criança persistir com dores por mais de 30 dias, procurar uma assistência médica. Muito bem, muito obrigada, doutora Sara Veras, por essas informações, esses esclarecimentos aqui no programa Check-up. E parece ser uma doença bem sazonal também, né, doutora? Sim, ela sempre é no final do ano e no começo do ano, na temporada de chuvas daqui do estado. Mais aqui pelo Nordeste. Sim. Tem alguns casos no Rio de Janeiro, mas é mais comum aqui no Nordeste. Muito bem, muito obrigada e até a próxima. À disposição.